Segue a saga dos empates do Bahia, né? Desde a vitória contra a Chapecoense, né? A gente teve Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e agora, mais de 10 dias depois, o Vasco. E o mais impressionante é que, tipo, parece que são jogos em que o Bahia tem a chance de dominar, né? Porque são adversários que foram adversários que em campo não conseguiram também impor seu jogo, também tinham alguns problemas técnicos, mas, né, para um time tão dependente da posse de bola como o Bahia, chega a ser até estranho, né? Você vê dentro de campo um time que parece que não treina passe, sabe? Que é o fundamento mais básico, talvez seja o fundamento mais básico do jogo de futebol. É complicado demais isso, sabe? Porque o passe é o principal elemento da dinâmica do jogo. E você olha o meio de campo, parece que não conseguem segurar, os caras não conseguem segurar a bola por mais de 3 segundos, não sei, sabe? Sempre perdendo e deixando a linha de defesa fragilizada, né? Porque sempre quando você perde a bola ali, acaba que fica exposta a linha de defesa e fica mais fácil para os jogadores adversários encontrarem passos que vão deixar ali os jogadores deles cara a cara com o goleiro, em condição de. E dessas oportunidades, né? Acabam saindo gols, né? Como aconteceu ontem. O Vasco teve 2 gols anulados e os dois, né? Como a maioria das chances que o time teve, aconteceram assim, sabe? Nessa escapada nesse jogo rápido, nesse jogo corrido, vertical. E assim, só que quando chega na hora do Bahia fazer isso, falta algo, sabe? E no jogo de ontem, pelo menos no meu parecer, Rogério Ceni fez uma leitura totalmente errada, né? Teve a suspensão de Pulga e ele faz uma troca de esquema, ele pega, coloca o William José com Alejo na frente e faz uma linha de 4 no meio. Desloca Nestor pro lado, recua Ademir e deixa 2 centroavantes na frente. E aí, quando o time precisa de uma escapada, acaba dependendo de um jogador como o William José, que tá pesado como um botijão de gás, cara. Nesse não é o tipo de jogo de William José, claramente, e isso já se demonstrou em várias partidas, mas eu não sei o que se passou na cabeça de Rogério Ceni pra tá colocando ele pra jogo. Foi um esquema que claramente não deu certo, né? Acabou tirando o lado de campo de jogo, que é um dos principais pontos fortes do time, né? E isso tá claro, né? Não é falta de opção. O Bahia tem muito bons jogadores de lado que podiam fazer a função de Pulga. O próprio Sanabria, né, que entrou com quase 40 minutos, fez um dos gols anulados e produziu muito mais do que Nestor, que foi deslocado para a posição o jogo inteiro. É difícil de entender isso, cara. Que será que Sanabria tá fazendo nos treinos para não ter espaço? Porque o que a gente vê em campo é uma coisa totalmente diferente. Enfim, né? São coisas que a torcida tá tentando entender. Nós que acompanhamos o time estamos tentando entender também. Mas, enfim, na prática, o clube de futebol vive de resultados e os resultados estão sendo esses aí, pontos perdidos. Era pro Bahia estar no G4. Era pro Bahia ter passado o Fluminense nesse jogo de hoje. Mas, novamente, apresenta uma produtividade baixa, fruto de um time dinâmica nenhuma. Isso precisa ser revisto. E precisa ser revisto com urgência. Porque o Bahia só tem uma competição pro restante da temporada. Você vê times aí com 2, 3 competições muito mais eficientes do que o Bahia. Para quem investe, para quem tem um aporte financeiro como o nosso, todo ano promete que vai brigar por títulos e tudo mais, é no mínimo estranho isso que está acontecendo.